Israel tem um compromisso social. Com, por exemplo, vamos lá que eu sou um palestino. E aí destruíram minha casa. Mataram meu filho nessa destruição. Meu filho perdeu a vida. Né? Cara, o ódio que eu vou ter, sabe, é algo imensurável, assim. Eu vou querer justiça em algum momento e eu vou buscar essa justiça. Família é o que a gente tem de mais precioso. A gente não quer que encoste a mão na nossa família, ou vice-versa. Às vezes eu sou uma criança, eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Hoje eu não tenho consequência, hoje eu não tenho como fazer nada, mas daqui 20 anos eu vou me estruturar pra fazer algo, pra me vingar. Eu vou querer vingança. Eu vou querer. Tô falando por mim, pelo Rodrigo. Eu acho que Israel tem um compromisso com essas pessoas, até pra evitar algo assim no futuro, sabe? Todos aqueles que cometem crimes de guerra e destroem, eles têm que compensar. Então, na linha do que você está dizendo, isso é correto. É preciso haver resoluções legais internacionais que considerem a compensação. Inclusive para os refugiados limpados etnicamente, porque não houve só limpeza étnica, expulsão de uma demografia. Houve uma apropriação de todo um PIB milenarmente construído. Você roubou um PIB de um país, de um povo. Você roubou tudo deles. Você roubou a estrada de ferro que eles tinham, a estrada de rodagem que eles tinham, a escola que eles tinham, as casas que eles tinham, os animais que eles tinham, as plantações que eles tinham, os olivais, inclusive. Você roubou tudo dessas pessoas. Então você roubou um PIB. Você foi lá, pediu autorização para o FMI, vamos fazer de conta, para roubar um PIB. De um povo inteiro, de um país inteiro que existe ali há milhares de anos. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte: se todos os povos que passaram por problemas adotassem o critério da vendetta, da vingança, do extermínio recíproco, da vingança, nós estaríamos perdidos, né? E nessa linha de raciocínio, eu diria que um 2.2.1 seria o seguinte: nós palestinos temos a autoridade moral da nossa causa. Nós não podemos nos rebaixar aos crimes do opressor. Nós não podemos nos imaginar fazendo com a mãe israelense o que eles fizeram com a nossa mãe. Esse é o certo, né? Mas com o filho, as crianças israelenses, o que fizeram durante 73 anos com as nossas crianças. Fazer com os velhos israelenses o que Israel faz com os nossos velhos. Fazer com as mulheres grávidas que não conseguem passar por um posto de controle para ir ao hospital e dão a luz ali, às vezes elas morrem, o filho também. Então, tudo tem limite. Se você tem uma grande luta de libertação nacional e você tem nisso um pressuposto civilizacional, você não pode cair na sarjeta, na pocilga do teu algoz. não dá pra cobrar isso de uma pessoa. Cara, eu Você tô não tem entendendo como o que você chegar, tá você não falando, tem Cabeleira, como mas chegar. é assim... Eu tô falando Não, por essa mim, eu tô falando mas por não mim. Você não dá, tem não como pode chegar numa generalizar pessoa isso, que perdeu não. toda a família dela e falar, ó, Sabe? meu irmão, Não é... sinto muito, né? Você não pode se rebaixar, você não pode Cara, fazer mas não nada, dá. você não... Você vira e fala assim, não, matou minha mãe, eu vou lá matar a mãe do cara, não é assim. Mano, velho, eu vou te falar, cara. Não é eu assim. tô sendo realista. Tô sendo Não, realista. mas não é. Quando o Estado, por Não exemplo, é. aqui no Brasil, eu acho que você... Sim, o sentimento eu tô contigo, não tô em desacordo quanto ao sentimento. O ser humano, ele é carregado desses sentimentos. O sentimento de perda é um sentimento legítimo. O sentimento de tristeza é um sentimento legítimo, é um sentimento humano. Eu sei, a gente tem que confiar na justiça, não dá pra ser esse negócio olho por olho, dente por dente. Mas, mano, cara, eu nem quero me colocar no lugar dessas pessoas, entendeu? É muito difícil. Nem quero me colocar. Eu só imagino assim, cara, se fizer alguma coisa com o que eu tenho de mais precioso, que são meus filhos, eu não sei se eu vou, em algum Vai lá e momento, vai falar matar assim, o filho do cara eu vou também. confiar na justiça. Não sei. Eu não sei se eu vou confiar na justiça. É entendeu? por isso que a justiça tem que funcionar. Quando você... nós estamos no Brasil, somos brasileiros aqui, né? Você teve o teu pai assassinado. E o assassino foi identificado, foi julgado, e dentro das regras legais ele foi punido. Você fica tranquilo. Claro, não vai restituir o teu pai,
Isso não. Mas vamos supor que, dentro das regras civilizacionais, justiça tenha sido feita. O grande problema no Brasil, por exemplo, é que os crimes contra a vida, menos de 10% deles são verdadeiramente resolvidos. Então isso cria uma frustração e, eventualmente, em nós aqui, até mesmo uma percepção, um sentimento maior da ausência de justiça. Porque nós sabemos como é que funciona aqui. Qual o homicídio que é resolvido aqui? Do bilionário, do pobre, preto e pardo e periférico, os 4 P's, e que só falta ser corintiano como eu sou. Daí eu sou palestino, progressista, corintiano, muçulmano, palestino, árabe, todos os ismos que o sionismo e os Estados Unidos querem eliminar eventualmente, que não sei como é que eles estão com os corintianos ainda, né? Não sei como é que eles estão. Então, a gente percebe que existe essa injustiça toda. E é claro que a gente fica frustrado. O sentimento de frustração também é legítimo. Né? Esse sentimento de frustração frente à injustiça que você, desde que nasceu, vê, e você luta, realiza uma abertura democrática, você cria uma democracia vibrante, você tem sucessão presidencial, vários matizes ideológicos assumem, e você cada vez tem uma promessa assim, assado, e aí você tem um Estatuto de Igualdade Racial que é aprovado, e você não cessa o extermínio de pessoas pobres. Você não cessa a injustiça. Claro que isso cria uma frustração. Claro que você começa a não confiar no sistema. E quando você não confia no sistema, inclusive... e aqui não estou querendo fazer análise sociológica nenhuma, mas não podemos desconhecer que quando o sistema começa a falhar, começa a aparecer malucos antissistêmicos que são mais extremistas e mais proponentes do extermínio do que aquilo que, por um sistema fálico, já está acontecendo. Por isso que confiar, desejar e participar como construtor de um processo civilizacional é importante. Se você se rebaixa ao fascista, ao nível dele e começa a agir como ele, se você se rebaixa ao assassino, se você se rebaixa ao homicida em massa, sabe, primeiro que você legitima o cara, aquele projeto. Segundo que você perde a autoridade moral, ética, intelectual e política da tua causa. A causa palestina não pode mergulhar na pocilga sionista. Não pode. Não pode. Eu sei que tem escombros e cadáveres. Eu sei que tem sangue e lágrimas inundando, encharcando o solo palestino. E eu me dou por isso. Eu sei. Eu tenho que encontrar forças para dormir de vez em quando. Tudo isso faz parte. Né? Então, como é que eu vou dizer? No árabe seria até da rima, né? Edmu' o dam. Edmu' as lágrimas, dam o sangue. Jorrando naquele solo. Encharcando e afogando os olivais. É verdade. É verdade. Mas nós vamos pegar as pessoas que são sequestradas pelo sionismo e fazer elas também virarem verdadeiros mananciais de sangue e lágrimas? Quem tem que pagar é o Netanyahu, os criminosos de guerra. Tem uma população judaica sequestrada. Nós vamos agora culpar o judaísmo e os judeus só porque o judaísmo está sequestrado? Nós vamos culpar o islamismo e os muçulmanos porque um bando de doido gritou Allahu Akbar na degola de sírios? Inclusive, degolaram mais muçulmanos do que de outras fés. 90% dos degolados foram muçulmanos. E os caras gritavam Allahu Akbar. Essas pessoas que fizeram isso são equiparáveis ao Netanyahu, ao Biden. Allahu Akbar é o... Deus o grande. Deus é grande. Quer dizer, como é que você pode fazer um negócio desse? O grande drama, inclusive, é matar em nome de Deus. Porque quando você diviniza o homicídio, a limpeza étnica, o extermínio, e que é o que esses que defendem Israel fazem, mergulham no Velho Testamento, tornam todo mundo cananeu, e Deus, um Deus racializado e étnico, que mandou eliminar os cananeus. Você já imaginou? Cabe na tua cabeça Deus mandando você eliminar os paraguaios? Na nossa, cabe? Não caberia, portanto, mandar eliminar os israelenses. O nosso monoteísmo não permite isso. Aliás, o monoteísmo verdadeiro, ele rompe com a racialização de Deus. Consequentemente,
nós não podemos admitir essa hipótese. E talvez condenar o sionismo seja justamente forte nisso. Quando ele sequestra uma fé religiosa e diviniza o seu projeto colonial. Diviniza o seu projeto de extermínio e de limpeza étnica. E diviniza o seu projeto de apartheid. Tem uma obra chamada Teologia do Apartheid que descreve com uma precisão que chega a ser comovente. Quando você lê uma coisa que te abre os chakras, você fica emocionado, e essa obra abre. Ela explica como que o apartheid na África do Sul foi gestado a partir da narrativa velho-testamentária. E o que acontece na Palestina é a mesma coisa. Esse uso de um Deus racializado, étnico, nós precisamos superar ele. E não vai ser matando pessoas que não vão fazer isso. Essas pessoas que estão sequestradas por essa sionização do cristianismo e que exalam ódio e intolerância, inclusive defendem perseguição religiosa, andaram depredando igrejas católicas, destruindo símbolos, inclusive, e tudo isso começou com o chute da Santa em 95, daquele pastor da igreja do Edir Macedo, e ninguém reagiu adequadamente. Quando eles invadem os territórios das religiões de matriz africana e seus templos, e destroem tudo, e mataram algumas mães de santo, mataram uma em Londrina, mataram uma líder quilombola agora, salvo o melhor juízo, na Bahia. São todos líderes espirituais e comunitários, né? Quando, por exemplo, andaram destruindo por dentro mesquitas, destruíram uma em Ponta Grossa, destruíram uma em Brasília, picharam a de Maringá, picharam inclusive a estrela de 6 pontas em frente, jogaram fezes humanas ali. Tudo isso é o quê? Isso é produto dessa cultura de ódio e intolerância religiosa promovida por essa sionização de uma parte da cristandade, que é minoritária, graças aos céus ainda. Mas as pessoas que estão subordinadas a essa forma absurda de sequestro de Deus são o quê? São seres humanos sequestrados. Sim. Então a gente tem que ter... Gente, eu diria o seguinte. Dizem, né, que canja de galinha e mais alguma coisa não faz mal para ninguém, né? Paciência não faz mal para ninguém. Você só não pode ser um banana, isso não. Mas a paciência civilizatória você tem que ter.